Então, o uso medicinal da maconha já é uma realidade no Brasil. Tanto que a Anvisa recentemente liberou mais 3 medicamentos, né? Desde 2005, desde 2015, essa liberação silenciosa vem acontecendo, desde 2015. E agora, em 2022, mais 3 medicamentos foram liberados para uso medicinal. E aí, essa liberação que era silenciosa, agora já não é mais tão silenciosa. Se tornou pública. Está fazendo um grande barulho. Então, já agora são 18 produtos medicinais à base da maconha que são permitidos no Brasil. Mas o consumo recreativo continua sendo crime. Então, nós temos o uso da maconha medicinal, o uso veterinário, o uso religioso, o uso gastronômico e o uso recreativo. Né? Então, o uso medicinal, a Anvisa liberou para tratamento de Alzheimer, você pode usar para tratamento de Parkinson, epilepsia e autismo. O uso veterinário é a mesma coisa. Recentemente, agora, o meu cachorro, Sidney Assis, teve um ataque epilético. E nós estávamos tratando ele com Gardenal. Inicialmente estava funcionando, hoje, antes de vir para a rádio, ele estava passando mal já. Então, talvez seja necessário que a gente pegue uma receita médica com um veterinário para usar esse tipo de medicamento, porque tem se mostrado eficaz, principalmente em epilepsia. Quem não sabe, epilepsia não tem cura através de tratamento alopático, que é o tratamento convencional com as drogas químicas. É muito difícil. Né? E agora, pesquisas apontam que o uso medicinal da cannabis tem sido muito eficaz no tratamento de epilepsia. Não só de epilepsia, como Alzheimer, Parkinson, autismo, inclusive. Então, é uma pauta polêmica, porém, o uso medicinal já está sendo regulamentado, sendo liberado para os consumidores brasileiros, só que a gente não tem uma produção nacional, a gente precisa importar. A Anvisa liberou a importação, mas é um mercado bilionário, trilionário, que tende a ficar trilionário, porque ele está aumentando no mundo inteiro. O mundo inteiro está começando essa regulamentação e ela vem crescendo. O Brasil está um pouco atrás. Tem países muito à frente do Brasil. Estados Unidos, por exemplo. É muito à frente. E o Brasil vem esperando acontecer. E um pouco desse atraso é a falta de coragem dos políticos, que não tem coragem de enfrentar o tema. Importante. Johnny Guerra falando sobre a legalização da maconha no Brasil de acordo com seus estudos. Já é possível conseguir autorização para plantar e cultivar a maconha no Brasil? Como isso é possível, advogado Johnny Guerra? Através de ação judicial, tá? Se a pessoa, ela comprova, através de um atestado médico, que precisa do uso da cannabis para os fins terapêuticos ou medicinais, ele pode ajuizar uma ação, um habeas corpus preventivo, né? Provar que o custo do tratamento importado é inviável. Digamos que é uma família de baixa renda, Assis, e ela, dentro dessa família, tem uma criança que é portadora de autismo grave, que é portadora de epilepsia grave, e os remédios tradicionais não funcionam, e a importação é inviável, tendo em vista que a importação um valor é muito alto. Então ela pode procurar a justiça através de um advogado, entrar com habeas corpus para que seja autorizado a pessoa plantar a erva cannabis sativa, né? No quintal da sua casa e produzir o seu próprio medicamento. Tá aí. Já é um mercado crescente, inclusive, quero relatar aqui uma coisa inusitada. Eu estava pesquisando sobre o assunto. A gente, quando vem aqui, toma cuidado de pesquisar muito, porque a gente não sabe tudo. A gente pode saber alguma coisa do assunto, mas para não chegar aqui e não falar nenhuma besteira, a gente estuda mais. Eu comecei a estudar o assunto e eu sou advogado, né? A partir do momento que eu comecei a fazer busca sobre o assunto, rapidamente, porque a gente sabe que hoje o meio eletrônico, ele tem inteligência artificial. Então, a partir do momento que eles perceberam que eu estava pesquisando sobre o assunto, me apareceu uma propaganda de um grupo de advogados vendendo curso
curso de HC, habeas corpus preventivo, direcionado para o mercado da maconha. Por quê? Porque está crescendo muito a judicialização. Então as pessoas estão procurando o judiciário, eles não encontram na lei abertura para plantar, aí eles estão entrando na justiça para o judiciário garantir o direito deles de produzir o próprio remédio no quintal de casa para que não seja para que eles não sejam obrigados a importar, porque a importação, o custo é muito alto. E a guerra contra as drogas, o que é? Como é que você vê isso? Guerra contra as drogas, inclusive contra a maconha. Só lembrando que dos tipos de entorpecentes que a polícia apreende, pasta base de cocaína e maconha, a maconha lidera estourado as apreensões. Guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas é um termo que surgiu na década de 60 pelo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. E foi ele que proibiu primeiro lá as drogas, a maconha principalmente, e a partir desse momento estava criada a guerra contra as drogas. No Brasil, a maconha foi proibida em 1890, 2 anos após a abolição dos escravos, tá? Então a proibição brasileira, ela vem recheada de digamos assim, um preconceito. Por quê? Racismo. Porque foi proibido ao mesmo tempo a capoeira e o culto a religiões afrodescendentes. Então, no momento que foi proibida a maconha no Brasil, ela foi junto com essa proibição junto. Segundo a ONU, Sidney Assis, as drogas matam uma pessoa a cada 1 milhão de pessoas. E veja bem, aí que a gente vê que essa guerra das drogas está perdida e ela é insustentável. Porque, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 60% das mortes cometidas por policiais são suspeitos de tráfico de drogas. O Brasil, você estava falando agora há pouco de uma reportagem que a Globo judiou dos policiais. Os policiais brasileiros são dos que mais matam no mundo, mas também são dos que mais morrem. E ninguém fala de morte de policiais. Como você mesmo diz, você vai entrar numa região dominada pelo tráfico, onde a violência é alta, você não vai chegar lá com flor. Então morre gente dos dois lados. Morre traficante, que o policial vai atirar, obviamente, só que tem policial que morre também. Então, essa é uma guerra que mata mais do que a própria droga. A guerra contra a droga mata mais gente do que a própria droga. Então, por isso que a gente entende que essa guerra contra as drogas ela está perdida. E por que ela está perdida? Porque desde que foi proibida as drogas no mundo, foram investidos bilhões, trilhões, quatrilhões de dólares na repressão, e cada ano que passa, Sidney Assis, você que é um repórter investigativo, que traz as notícias das drogas aqui, só aumenta as apreensões. Aumentam mais. Cada ano que passa, aumenta as apreensões. Então, é dinheiro público que está sendo jogado no ralo, no lixo. E você imagina só se esses bilhões que forem investidos na repressão fossem utilizados para construções de creches, para que as mães pudessem ir trabalhar e deixar seus filhos, ser investido na educação, na educação que trabalha a conscientização contra as drogas, seriam se investisse esse dinheiro na saúde, na moradia, na infraestrutura, em vez de estar promovendo uma guerra que está matando mais gente do que a própria droga mata. Interessante, importante. É uma reflexão. Com certeza. E é uma guerra perdida. Porque, estatisticamente, por mais dinheiro que você invista, quem assistiu o filme Tropa de Elite sabe, a cada traficante que você tira da rua, tem mais 3 esperando para ocupar o lugar dele. É uma hidra. Você corta uma cabeça e nasce 3. É igual um formigueiro, você tampa um, aparece... E é uma guerra perdida. Os Estados Unidos percebeu, porque foi os Estados Unidos que criou essa guerra contra as drogas. Ele começou a voltar atrás. Por quê? Porque é uma guerra perdida e agora, como você vê que você não pode vencer o inimigo, você acaba cedendo. A repressão, proibição da maconha, resolve o problema? Como eu acabei de dizer, Cis, a proibição é totalmente ineficaz. Ninguém deixa de fazer ou faz alguma coisa porque é proibido. Tivemos recentemente a votação no Congresso Nacional sobre a liberação dos jogos de azar, que eram proibidos no Brasil.
o jogo do bicho. Agora tá liberado, eu vou falar sobre isso essa semana. Caça-níquel, né? E a estimativa é que esse mercado também é um mercado bilionário, que gera milhões de recursos que estavam sustentando as pessoas na ilegalidade, e por causa da repressão e da proibição, estava gerando violência. Você pega no Rio de Janeiro, lá o jogo do bicho, há uns tempos atrás, o jogo do bicho estava associado à milícia, né? Gerando milhões de mortes, uma guerra, porque tudo que é proibido vai gerar clandestinidade, conflito, corrupção, né? Porque o dinheiro do tráfico vai corromper os policiais, vai corromper todo tipo de autoridade. Os políticos! Inclusive os juízes que vendem sentença. Juízes. Então, assim, vergonha, você vê que a proibição, ela vai gerar também a corrupção. Corrupção, violência. Esse é o resultado da proibição. E ninguém deixa de fazer nada só porque é proibido, né? Quanto mais dinheiro público você investe nos mais diversos países na repressão contra as drogas, cada ano que passa a estatística mostra o aumento do consumo ano após ano. E você pega que a proibição, ela gera um outro problema, o super encarceramento. E o encarceramento, Sidney Assis, eu fiz uma pesquisa, no Brasil custa 5 bilhões de reais para manter esses presos por tráfico de droga, tudo na cadeia. É muito caro, é muito dinheiro. É muito dinheiro, tá? Eu concordo que se uma pessoa ela está presa por motivo de violência, ela deve continuar. Mas a grande maioria esmagadora, Sidney Assis, desse pessoal que está preso, foram pegos com pequenas quantidades e sem nenhum tipo de violência. É verdade. E é um dinheiro jogado fora, que poderia estar sendo investido na educação, na saúde, na infraestrutura, melhorando a vida das pessoas, inclusive na conscientização, né, das pessoas. O Johnny trouxe uma informação aqui, gente, espetacular. Eu sou um repórter investigativo, atuo no segmento de reportagens policiais há muitos anos. A maioria absoluta das pessoas encarceradas, a maioria é por tráfico de entorpecente. Uma pergunta que eu quero fazer para você: qual a diferença da legalização e regulamentação das drogas? A legalização é liberação total e a regulamentação ele aceita o uso restrito. Vou dar um exemplo, o cigarro. Antes era totalmente legalizado. Isso. Agora o cigarro, ele vem sofrendo restrições. Verdade. Então é regulamentado. Você não pode fumar em local fechado, você não pode vender para criança. Eu me lembro quando eu era criança, eu comprava cigarro com minha mãe fuma. Eu com 6 anos de idade eu podia comprar cigarro. E hoje em dia você não pode vender cigarro para menor. Então está regulamentado o uso do cigarro. O cigarro voltou atrás. O cigarro era legalizado e agora está sendo regulamentado. Bebida também. Eu me lembro pequeno que criança poderia beber e hoje em dia não é permitido venda de bebida para menores de idade. Isso é regulamentação, tá? Então o que está acontecendo no Brasil não é legalização, é regulamentação. No Brasil e no mundo. Então não existe legalização, o que existe é regulamentação. Perfeitamente a explicação do advogado Johnny falando sobre esse tema que está sendo discutido no mundo inteiro, que é a legalização da maconha. Outra pergunta que eu acho interessante, Johnny, mantendo a proibição, quais são as vantagens e desvantagens, na sua opinião? Então, se você manter a proibição, você vai dificultar um pouco o acesso às drogas, principalmente as perigosas, né? Só que a desvantagem é que é o seguinte: você vai ter a proibição, você vai manter a onda de violência, como a gente falou, né? A proibição resulta na violência, resulta em corrupção de autoridades, resulta em mortes de inocentes, mortes de traficantes, mortes de policiais, desperdício de dinheiro público, tá? Outra vantagem se você liberar, você quebra o monopólio do crime organizado, que acabou criando um poder paralelo. Então, se o governo começa a legalizar, a regulamentar, ele vai poder arrecadar imposto. Vai arrecadar bilhões de impostos, vai regulamentar diversos empregos. Por exemplo, você pega bebida. Bebida, hoje, é permitido. Já foi proibido nos Estados Unidos durante um tempo. Você chama hoje uma pessoa, um comerciante que vende bebida, de empresário. Se fosse proibido, ele seria traficante.
Então, a partir do momento que você regulamenta, você vai criar postos de trabalho oficialmente e vai arrecadar imposto, né? E talvez a desvantagem da legalização poderia ser o aumento do consumo. Porém, em alguns países que foi legalizado, e o cigarro mostra isso, que quando você regulamenta e proíbe a propaganda e faz uma propaganda de conscientização, diminui o consumo. O consumo de cigarro foi diminuído a partir do momento que foi regulamentado. Se for liberado ou regulamentado o uso de produção da comercialização da maconha, quais são as suas vantagens e desvantagens? Já estamos quase estourando. Então, as vantagens é que você vai acabar com o poder paralelo do tráfico de drogas. Automaticamente você vai reduzir a violência e vai gerar imposto, vai poder cobrar imposto disso. Esses impostos vão ser revertidos para o governo e o governo vai poder aplicar esse dinheiro em políticas públicas de conscientização, políticas públicas de educação, política de saúde, e essa seria a grande vantagem, a exemplo do que já está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e na Holanda, em vários países do mundo.